Bom dia a todos os irmãos, que eu cumprimentei e ainda não cumprimentei também. Antes de começar, queria dizer-vos que se alguém depois no fim quiser os versículos e algumas passagens que eu vou citar, é só pedirem, porque eu, pelo menos como experiência e tenho como estudante, muitas vezes nós estamos nas aulas e não apanhamos sempre tudo. E há sempre aquela necessidade de nós escrevermos, tirarmos notas, apontamentos, porque isso ajuda-nos não só a nós estarmos com atenção, mas depois no fim examinarmos aquilo que o professor disse e depois fazermos perguntas, ou seja, depois é um motivo e ajuda-nos a cada um de nós depois estudar quando saímos das aulas. E quem depois quiser todos os versículos para depois examinarem, peçam. O assunto que eu vou falar hoje é um bocado a continuação da última vez que eu falei, em setembro, já foi há algum tempo, foi acerca de Timóteo. Eu tenho estudado e tenho lido as cartas de Paulo a Timóteo e tenho visto Timóteo como um exemplo de um jovem cristão. E se lerem as cartas dele, vão reparar que de facto Timóteo era um jovem cristão e ele era de facto um modelo. Ele era importante e muito importante no ministério do apóstolo Paulo, neste caso para levar o Evangelho da graça de Deus, não só levar como manter Timóteo, e Paulo muitas vezes rogou a Timóteo para Timóteo ir a tal igreja, porque aqueles irmãos naquele local estavam-se a desviar do que Paulo tinha entregado a eles, do Evangelho da graça de Deus que Paulo tinha entregado a eles. E muitas vezes era necessário Timóteo ir lá e metê-los na ordem, que não se desviassem do que Deus tinha entregue àquela igreja local. E queria começar lendo a primeira carta a Timóteo, lendo algumas passagens acerca do que Paulo diz a ele e algumas coisas importantes antes de começar a falar um pouco mais sobre ele. Primeira carta a Timóteo, capítulo 1 e versículo 3, em que diz o seguinte: Como te roguei, quando parti para a Macedónia, que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Outra passagem da mesma carta, no capítulo 4, e a partir do versículo 6, é dito o seguinte: Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Deus, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de boa aceitação, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos do Deus vivo, que é Salvador de todos os homens, principalmente os fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreza a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita nestas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Preserva nestas coisas, porque, fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. E outra passagem, um bocadinho mais à frente, no capítulo 5, e no versículo 23, lemos: Não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Antes de mostrar e falar exatamente destas três passagens, Timóteo era um jovem. Vemos e lemos na palavra de Deus em Atos que a primeira vez que Paulo teve contacto com ele foi, se não me engano, em Listra, em Derbe Listra, quando ele passa lá na segunda vez, porque Paulo já tinha ido lá uma primeira vez pregar àquele local, e ele depois voltou lá uma segunda vez e ouviu falar de Timóteo. Porque Timóteo tinha dado um bom testemunho. Aqueles irmãos naquele local tinham dado um excelente testemunho acerca dele. E vemos que isto só poderia ter acontecido se Timóteo se tivesse convertido e começado a fazer a vontade do Senhor, a servir. E vemos que ele notou-se tanto que Paulo quis que este fosse com ele. E é mesmo dito em Atos 16:1, em que lemos rapidamente: E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icónio.
Paulo quis que este fosse com ele e tomando circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que o seu pai era grego. Ou seja, Timóteo estava a dar um excelente testemunho e Paulo, ao ver o serviço e o dom que ele tinha, quis que ele fosse com ele. E Timóteo, semelhante a Paulo, ele era grego, ou seja, ele era gentio também, e era judeu. A mãe era judia e a avó também. E vemos que ele, semelhante a Paulo, tinha também uma descendência tanto grega como gentia. E Paulo quis que ele fosse com ele. E Timóteo foi muito importante no ministério. Timóteo, em várias ocasiões, ajudou Paulo. Até quando Paulo estava preso, Timóteo era lá que ia ajudá-lo. Lemos, por exemplo, em Filipenses, e deixem que eu leio. Em Filipenses 2:19 lemos: espero no Senhor que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo os vossos negócios, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Mas sabeis qual a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. Paulo, nesta carta, quando escreveu esta carta, ele estava preso e ele sabia que Timóteo podia contar com Timóteo e que Timóteo ia cuidar do estado da igreja em Filipos e que ia levá-los a um caminho certo, corretamente, conforme a palavra de Deus. E na mesma carta em que Paulo escreve a Timóteo, lemos Paulo dizer a Timóteo: como te roguei quando parti para a Macedónia. Eu creio que esta passagem é muito importante, pelo que Paulo diz a seguir no capítulo 5, em que vemos que Paulo aconselha a Timóteo a não beber só água, mas um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Eu creio que quando Paulo escreveu esta carta a Timóteo, que Timóteo provavelmente estaria doente, estaria a passar bastante mal. Ainda assim, vemos como Timóteo era tão importante no Evangelho que Paulo precisava dele. Sem Timóteo, Paulo provavelmente via que não tinha mais ninguém que pudesse servir e pudesse levar corretamente a igreja na Macedónia, em Éfeso, a andarem corretamente conforme a palavra de Deus, sem ser Timóteo. E Timóteo, mesmo estando doente, e Paulo sabia, ainda assim rogou. E vemos a importância que Timóteo tinha e que isto não era possível se Timóteo não tivesse uma comunhão com Deus. E em parte, se Timóteo não tivesse um suporte, uma parte dele em que o levaram a ser quem ele era. E fazendo um resumo do que eu falei da última vez, Timóteo é filho de Eunice, que era uma judia crente, e a avó também. A avó chamava-se Loite. E vemos que em parte Timóteo tornou-se o jovem e o exemplo que era por parte de uma avó e de uma mãe que ele tinha. Uma avó e uma mãe que nós lemos na segunda carta a dizerem que tinham uma fé não fingida. E isto foi só possível Timóteo ser em parte o que ele é por causa da avó e da mãe. Eu pessoalmente vejo isto como uma lição, e podemos ver todos como uma lição, aqueles que são pais e avós, o exemplo que esta avó e esta mãe eram para Timóteo. Timóteo, muitas vezes eu, pelo menos como filho, vejo, nós como filhos olhamos muito mais para o que os pais fazem e não tanto como os pais dizem. Muitas vezes quando os pais dizem-nos para nós fazermos alguma coisa e nós vemos que eles até fazem o contrário, muitas vezes temos a tendência: tu estás-me a mandar fazer a mim e tu não fazes. Ou seja, estamos de certa forma a tentar tirar a autoridade dos pais por causa do exemplo. Mas nós, acerca desta avó e acerca desta mãe, lemos o contrário, que elas tinham uma fé não fingida, e isso via-se pelo exemplo que elas davam, não só pelas palavras. E vemos que elas foram um exemplo e educaram corretamente e muito bem Timóteo, porque Timóteo tornou-se na pessoa que ele foi, que nós vemos na palavra de Deus. E que Timóteo, mesmo estando doente naquela época, Timóteo ainda assim foi a Éfeso e exortou aquela igreja local corretamente e levou-os a seguirem corretamente conforme a palavra de Deus que tinha dado a Paulo, mesmo estando doente. Isto se calhar não seria possível, se calhar se Timóteo tivesse só a educação do pai, ou seja, se a mãe e a avó fossem, por exemplo, fossem gregas também, e não lhe dessem a educação que lhe deram, talvez Timóteo não tivesse sido quem ele foi realmente. E isto é importante. Vemos também que Timóteo leu, e lemos nas cartas dele também, que Timóteo desde pequeno ele tinha aprendido acerca das Sagradas Escrituras, e sabemos que tanto a mãe como a avó não só lhe deram esta educação, como também lhe deram a parte espiritual também. E isto foi importante, principalmente pela sua conversão.
que quando Paulo foi a primeira vez pregar a Derbe e Listra, em que Timóteo provavelmente estava lá, quase certeza, para depois Timóteo dar a ver esta transição entre a primeira vez que Paulo foi lá e a segunda, e depois na segunda vez Paulo levar Timóteo, é porque Timóteo deve ter ouvido Paulo na primeira vez que ele foi lá e converteu-se. E isto não seria possível se aquela avó e se aquela mãe não lhe tivessem dado aquela educação, se não tivessem também ensinado acerca da palavra de Deus e nas Escrituras. Isto foi importante, porque também tornou Timóteo conhecedor, pelo facto de ele também não só conhecer a palavra de Deus e conseguir exortar corretamente, como também permitiu que ele continuasse isto. Porque depois lemos Paulo a dizer a Timóteo para que ele persistisse a ler, a ensinar, a exortar, até que ele fosse. E também a ter cuidado mesmo da doutrina e a preservar. Isto só seria possível, em parte, se a avó e se a mãe tivessem dado e dando esta educação a ele, permitiu ele fazer isto também e a continuar. E sabemos que Timóteo, em parte, continua também. Mas outra parte, que é a parte mais importante, é a parte de Timóteo. Muitas vezes nós podemos, e os nossos pais podem nos dar uma excelente educação, uma boa educação, e nós ainda assim tornamos-nos rebeldes. Esta avó e esta mãe podiam ter dado esta educação, ainda assim Timóteo ignorar completamente. Mas ele fez a parte dele, e a parte dele foi não só aceitar a educação e ser um bom filho, de certeza foi, como também o serviço dele e a comunhão dele com o Senhor. Em parte, Timóteo, na sua fraqueza, porque quando Timóteo foi exortar estes irmãos em Éfeso, ele estava doente. E certamente, se cada um de nós estivesse doente, não sei se continuaríamos a fazer o trabalho aqui, ou se viríamos cá ao domingo, se estivéssemos doentes. Mas Timóteo, mesmo estando doente, ele foi, porque ele queria servir o Senhor. Isto é importante e questiona-nos muito, bastante, o que é que nós fazemos, de forma e que forma é que nós estamos a servir o Senhor, se estamos a servir ou não. Isso parte por cada pequena coisa, desde nós, se calhar, durante as manhãs, quando nos levantamos, agradecermos, fortalecermos a nossa comunhão com Deus, fazermos a nossa meditação, independentemente de onde estamos, falarmos, servimos em qualquer coisa, muitas vezes visitarmos irmãos que estão doentes, ou falarmos até acerca de Cristo a colegas nossos, e há tantas pessoas que precisam. Isto não seria possível se Timóteo, em parte, não fortalecesse a sua comunhão com Deus e não continuasse a examinar, a ler a palavra de Deus. Isto foi importante e questiona-nos o que é que realmente nós fazemos. Muitas vezes estamos doentes, lá está, e ainda assim usamos isso como desculpa, talvez para não virmos, não continuarmos o trabalho, não servirmos o Senhor. E Timóteo tinha esse problema, ainda assim ele foi servir. E vemos o quão importante isto é. Timóteo, também Paulo, exorta ele a continuar a ler, a exortar, independentemente de ele ser jovem ou não. E nós muitas vezes, como jovens, eu falo por mim, muitas vezes na nossa insensatez, e achamos muitas vezes que não temos sabedoria, e pensamos e temos aquele receio de que ele é muito novo, ainda tem muito que crescer para servir o Senhor. E ao contrário, Timóteo, Paulo não diz isso. Ele diz que Timóteo, ninguém despreza a tua mocidade, mas também seu exemplo, seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Ou seja, seu exemplo em tudo o que fizeres e em tudo o que tu disseres. E não seria possível se Timóteo não continuasse e não fortalecesse a sua comunhão com o Senhor. Isto mostra-nos e ensina-nos a nós como é que nós estamos diariamente, como é que está a nossa relação com Deus. E a nossa relação com Deus não parte só dos domingos, ou de virmos às quartas, ou como eu vir também às reuniões de jovens, parte todos os dias. É um dia de cada vez. E Timóteo fortalecia a comunhão com o Senhor. Isto permitiu a ele fazer um grande trabalho. E eu acredito que as igrejas, naquela altura, se calhar muitas igrejas permaneceram na palavra de Deus, porque tinham alguém lá que também os ajudava bastante. E Timóteo era um caso desses. E vemos isso em Atos. Se aqueles irmãos naquela igreja local davam um excelente exemplo de Timóteo, provavelmente e de certeza que ele continuou isto no seu trabalho. Vemos também que Timóteo, e quem ler acerca de Timóteo, que Timóteo era de certa forma um segundo de Paulo, porque ele teve não só ele como também Tito, Lucas, tiveram uma tarefa importante, que é continuar o legado que foi dado a Paulo pelo Senhor. E lemos até Paulo a dizer a Timóteo
para Timóteo aprender corretamente aquilo que ele tinha lhe ensinado, para ele também transmitir a outras pessoas, a outros homens fiéis, que fossem fiéis, para que esses depois transmitissem a outros. E isso só seria possível se o próprio Timóteo, ao receber o legado acerca da graça de Deus, se ele mesmo persistisse em ler, persistisse em estudar, em exortar, em ensinar, e ele mesmo tinha esta função de permanecer nestas coisas, para ele depois conseguir ensinar aos outros. Porque se Timóteo também não conseguisse permanecer nisto, ia acontecer que ele depois ia ensinar erradamente outros irmãos, que depois erradamente iam ensinar outros. E isto é importante para cada um de nós. Nós, independentemente do que quer que façamos na nossa igreja, independentemente de onde é que nós estejamos, temos de fortalecer a nossa comunhão com o Senhor, temos de ensinar também, exortar, continuar a estudar continuamente a palavra de Deus, para que nós também possamos ensinar a outros e nós mesmos estar firmes, porque isto permitiu a Timóteo também ele mesmo estar firme, independentemente da situação em que ele estivesse. Ele estava doente e ele, estando firme espiritualmente, ele continuou o trabalho dele, independentemente da sua situação, se tinha dinheiro ou não, para ir àquela igreja, ou se conseguia suprir as suas necessidades, porque Timóteo não só supria as suas, como também chegou a suprir as necessidades de outros. E também a fortalecer-se e a estar firme e forte espiritualmente. Isto foi só possível se, em parte, a avó e a mãe tivessem ensinado e tivessem educado não só acerca da palavra de Deus, como também no exemplo e no trato, e o mesmo, a outra parte, Timóteo. Se Timóteo fortaleceu-se na comunhão com o Senhor, se Timóteo continuou a servir, se Timóteo continuou a exortar, e principalmente a falar, não só nas igrejas, como também a falar do Evangelho noutros lados. E isso foi só possível se isto tivesse acontecido. Sabemos também que a mão do Senhor esteve lá e está continuamente, e esteve em Timóteo em toda a sua vida, assim como Paulo, assim como está em cada um de nós. Mas aqui o importante foi a relação de Timóteo com Deus. E isto termina a vida em cada um de nós. Porque lá está, nós sabemos que o Senhor está constantemente com os olhos postos em cada um de nós. Mas se calhar, e muitas vezes, não estamos nós postos, os nossos olhos postos nele. E isso é importante. E Timóteo tinha esta parte importante. Timóteo não era perfeito. Timóteo tinha as suas falhas. Uma das falhas provavelmente era a timidez. Muitas vezes quando Timóteo, e lemos, se Timóteo via um bocado de os outros irmãos estarem um bocado na defensiva, entre aspas, não o receberem, se calhar por acharem que ele era muito jovem, que não devia estar lá a falar a eles, Timóteo aí retraía-se um bocadinho, em vez de ser o contrário. E Timóteo também tinha as suas falhas, mas ainda assim as suas falhas lá está, não exaltaram, não ficaram a tal ponto alto em que ele visse, bem, eu tenho falhas, vou deixar de fazer isto, vou deixar de servir ao Senhor. Não, mesmo com as suas falhas, ele continuou, independentemente da sua situação. E isto é determinante e é importante que cada um de nós, fortaleça a nossa comunhão com Deus, independentemente da nossa situação, independentemente das nossas falhas, e fazendo isto todos os dias. Cada dia é uma luta e cada dia é um novo dia, mas é importante nós, cada dia, fortalecermos a nossa comunhão com o Senhor. E é isto. Que o Senhor continue a abençoar-nos e cada um de nós a fortalecer a nossa comunhão com Deus. E quem quiser os versículos, eu vou à vontade, passo à vontade para cada um examinar e ver também se o que eu disse está de acordo com a palavra de Deus ou não. Que o Senhor nos abençoe. Graças a Deus, irmãos. Está tudo dito e bem dito, pela graça de Deus. Que o Senhor te abençoe, Dário, e te use cada vez mais. E o Dário e os outros jovens que nós temos aqui, é uma alegria nós vermos-los, pela graça de Deus, crescerem na fé, no conhecimento das Escrituras e também nos dons que Deus lhe deu.